Grande Tcheco. Tudo bom, Vini? Prazer falar com você aí. Uma grande satisfação trocar uma ideia. Que isso, prazer é todo meu. E antes da gente começar, quero falar bem do dadinho de tapioca. Que isso, É bom, né? sensacional. Eu já tô sabendo que você gosta daqui de Itapema também. Eu desci aqui, encontrei, fui ontem num lugarzinho que tinha aqui na principal e não tava igual. Eu já tô avisando. Eu tenho casa em Itapema também, minha praia aí, né? Eu vi que Sério? você postou um negócio do teu cachorro, tudo aí, né? Você tá brincando? Eu não sabia. É maravilhoso aí, esse lugar é bom demais. Nossa, eu desci aqui para recarregar um pouco as energias, tava precisando. É bom, Show. é bom. Então vamos lá, vamos bater um papo. Primeiro, Tcheco, obrigado por aceitar o convite. Você é sempre muito aberto a poder trocar experiência. E eu acho isso muito legal porque você sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe, a gente troca informação, todo mundo cresce. E principalmente ajudar os pais que acompanham a gente, que estão em busca dos sonhos dos seus filhos junto, né? Então essa troca de informação vai ser bem legal, cara. Ah, legal, vai ser uma ideia muito bacana tua. Eu já acompanhei algumas aqui. E vamos tentar trocar uma ideia dentro das experiências que a gente tem aqui. Vem aqui no close da Lambisgoia. Deixa eu... E lá tem um close invocado, rapaz. Deixa eu ver se eu acendo uma luz aqui, ó. Ó! Oh, que chique, rapaz. Ó, é fogo, meu. Beleza. Usufruir um pouquinho disso aqui também. Não, bacana. É, só o seguinte, eu até tô tendo que fazer aqui da sacada, porque meu Wi-Fi aqui, ele é mais lento do que eu na lateral direita depois de comer uma feijoada, cara. Porque nossa, eu tô no 4G, mas tá ok aí, né? Tá dando Tá tudo pra ouvir certinho. bem? Ah, então beleza. Tchaco, queria saber um pouco da tua história. Lá nós faremos algumas perguntas no meio, mas de maneira... Também fica à vontade, né? Eu queria que você contasse um pouco da tua história para o pessoal que está acompanhando a gente. A minha história no futebol, ela começou, eu digo sempre assim, que federado mesmo desde os 9 anos, né? No futebol de salão. Eu comecei, foi muito por acaso. Eu vim fazer catequese aqui na Igreja Craniana, aqui na Vila Guaíra. E eu acabei fazendo por o seguinte, para mim não fazer por 3 anos todo sábado, conforme manda o figurino, a igreja ucraniana fazia durante um mês de férias, né, que era em janeiro, de manhã e de tarde. E aí se cumpria a carga horária de 3 anos. E a minha mãe acabou me colocando ali. E no recreio sempre, o famoso recreio, sempre jogava bola com o pessoal, o famoso clube Poltava que tem ali, né? Uhum. E certo dia, um dos professores acabou me convidando para participar do time que ia participar pela primeira vez dos Jogos Metropolitanos aqui de futsal, e eu acabei falando com meus pais, a gente acabou aceitando, e foi onde tudo começou, né? E aí no outro ano já o clube só teve um ano de participação, no outro ano daí eu já fui para o Pinheiros, onde a gente fez uma história muito bacana lá com uma equipe que ficou muito conhecida, que era junto com o Ricardinho, que jogou no Corinthians, o Marcelo Lipatin, que jogou vários clubes, entre eles o Grêmio aqui no Brasil, o Rodrigo Batatinha também, Uhum. chegou a jogar no Paris Saint-Germain, ele jogou no Yokohama Fugels, no Japão, na década que era muito conhecido por causa do Leonardo, do César Sampaio, que jogavam lá. E o Pedrinho, que era a sensação do nosso time, né? Mas por entre e outras, que o futebol sempre acaba aplicando de surpresas, o Pedrinho acabou tendo uma carreira assim, menos promissora do que todo mundo imaginava, né? Mas foram 9 anos de futsal e aí depois, associando já o Paraná Clube com o futsal e o campo, a gente acabou indo para o campo e aí teve toda a carreira que provavelmente vocês devem conhecer. Pô, legal. Tcheco, tem uma coisa chamada ponto de inflexão, né? E sempre quando eu converso com jogadores, alguns conseguem determinar qual o exato momento que é como se a chave tivesse virado, né? Que você se tornou um jogador profissional. Você consegue lembrar em que momento que foi isso para você? Olha, muito, muito inocentemente mesmo, sim, sabe, Vinícius? Digo tranquilamente, com toda a
parte genuína que me toca, assim, e se posso falar pelo esse meu grupo de jogadores que a gente jogou junto, né? Esse que eu acabei de falar, que o nosso sonho era ser jogador mesmo, assim, sabe? Mas nunca pensando do lado financeiro. A gente não tinha isso como objetivo, pela inocência da idade, era sonho mesmo, era sonho. E as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural, que eu acho que é muito mais importante do que você forçar a barra ou projetar alguma coisa, né? E, e eu sempre sonhava realmente era subir as escadarias do estádio, escutar o barulho da torcida e tentar poder jogar bola profissionalmente, né? O meu ídolo sempre foi o Zico, desde pequenininho, né? O meu avô é atleticano, Atlético Paranaense, doente, mas acima de tudo ele era flamenguista. Então ele tinha pôsteres do Flamengo, tudo. E como a Globo, que passava a maioria dos jogos naquela época, sempre passava o jogo do Flamengo aqui para o nosso estado, eu acabava assistindo muitos jogos do Flamengo e me apaixonei pelo time do Flamengo e principalmente pelo Zico, né? Então era meu ídolo e a conduta dele fora de campo foi um espelho para mim, sempre um exemplo a ser seguido. Então, assim, eu não vou te apontar um momento de start mesmo que me fez eu querer virar jogador. Mas eu sempre sonhei em ser jogador, mas nunca pensando no financeiro realmente, né? O financeiro ele foi abrir a minha mente assim a partir do momento que a gente completa 18, 19 anos e a gente vê que tem uma responsabilidade maior que aquilo. Lógico que hoje são outros tempos, as coisas são mais precoces, tudo. Mas a partir daquele momento eu falei, opa, eu preciso fazer um contrato bom, eu preciso cuidar das minhas finanças, eu preciso, enfim, pensei um pouco mais nessa questão financeira, assim. Até acho que da minha parte inocente, como eu já falei, demorei um pouco para criar isso dentro de mim, mas eu acho que foi um lado positivo porque eu acho que as coisas, naturalmente, como elas foram acontecendo, para mim foi melhor. O que é bacana é que essa parte financeira, sim, a parte financeira, a fama, os lugares que você conhece, tudo é consequência do trabalho, né? O quanto mais você Exatamente. trabalha, mais você vai acumulando isso. Isso é bacana que é o sentimento de conquista, né? Então é bem legal isso. Exatamente. Pode, manda bala. Estou Não, aqui, é exatamente isso, assim, sabe, Vini? Eu vejo o trabalho que você já faz há algum tempo aí dentro do Instagram, a respeito dos jogadores jovens com seus pais, tudo, né? E a gente vai tocar mais nessa ideia mais na frente ali. E eu acho que um dos grandes erros capitais é o pai querer apostar no menino para poder, falando no português, claro, né? Ganhar dinheiro lá na frente com isso, né? E as coisas não são bem assim, mas eu acho que isso é um assunto a tocar. sim. Tcheco, tua opinião, qual que é a importância do futsal ao longo da carreira do jogador de futebol? Bom, eu acho que é, ela não só é a principal escola, como acho que ela é essencial para todos os atletas, sinceramente para todos os atletas, né? Se um jogador, eu vou dar um exemplo muito prático assim, o Neymar, o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o Felipe que jogou no Vasco, o Pedrinho, o próprio Pedrinho jogou no Vasco, estou lembrando alguns nomes aqui. Esses jogadores aqui, como eu já falei, o próprio Ricardinho, o Alex, né? O Alex, que é um fenômeno também. Todos esses jogadores tiveram a escola do futsal. Eu sigo mais ou menos eu dou mais ou menos esse exemplo. Se eles não passassem pelo futsal, eles não iam deixar de ser o que eles foram, mas com menos capacidade. Com menos capacidade, né? Então, assim, todo jogador que não passa pela escola do futsal, ele deixou de aprender muitas coisas e isso vai refletir na carreira dele lá na frente. Agora, se ele passou no futsal, ele vai atingir um nível muito mais fácil do que ele pensa. Então, eu acho que é uma escola assim, fenomenal, porque ela te dá muita riqueza em conhecimento, em estrutura, em desenvolvimento, em percepção, em leitura tática. E o principal de tudo, para mim, que são os refinamentos dos fundamentos. Dos fundamentos, né? Domínio, passe, cabeceio, postura, tudo. Eu acho que o futsal dá tudo isso, né? Se eu tivesse como coordenador de uma equipe de base de qualquer clube, digo da A e da B, que tem mais estrutura para isso, tentaria formalizar uma situação com um convênio de escolas de futsal, né?
Não que você não abriria espaço para quem não jogou futsal, mas propor esse tipo de ideia para que as coisas se formalizem. E é uma coisa de médio a longo prazo, né? Porque ó, o grande X da questão, Vinícius, é a pergunta que todo mundo fala nos cursos é em que ponto que o jogador sai do futsal para ir para o campo? Aí é uma ideia a ser discutida, eu acho que não tem uma idade certa, né? Porque vai vir jogadores um pouquinho mais maduros, às vezes pode anteceder isso, essa transição ou não, mas eu acho que é uma escola assim, que é fundamental, sinceramente fundamental para o futebol, para cada jogador na frente ali. Ó. Dando um exemplo muito mais básico assim, para finalizar esse raciocínio, é como se quem fosse fazer o vestibular, né, se preparasse ele nos cursinhos. Eu acho que o futsal é mais ou menos isso para a carreira do jogador. Quem não fizer o cursinho pode passar de ano? Pode passar de ano? Não. Pode passar no vestibular? Pode. Mas vai ter mais dificuldade, né? O futsal é mais ou menos isso, né? Ele vai seguir a carreira bem mais fácil ali na frente no futebol de campo. Ah, ah, muitas vezes o jovem ele tem um primeiro contato com o futsal até por causa das escolas, né? Então, ali no ensino fundamental, no ensino médio ali, quando eles estão embaixo, no recreio, na aula de educação física, isso normalmente é o futsal que é ensinado, né? Que é passado. No teu caso, você aprendeu a ter contato com o esporte na catequese, né? Isso. Então é sempre, até pelas particularidades do futsal, por ser menos atleta, você tem mais contato com a bola, você precisa conseguir de uma maneira mais técnica ter esse entendimento do jogo, né? E por isso que muita gente começa quando menor no futsal e que dá muita base para os jogadores para jogar futebol profissionalmente depois. Mas é bacana entender essa analogia. Eu vou gravar essa do cursinho. Essa eu gostei. Essa é boa. E quanto à avaliação, quando você saiu do futsal e foi ali para o Pinheiros, Paraná Clube, enfim, você lembra desse período exatamente? Lembro. O Pinheiros ele passou a ser Paraná Clube ainda quando eu estava no futsal, né? E logo em Uhum. seguida que o clube ficou, ele ficou gigante em patrimônio, em história, né? Mas precisava se iniciar um processo para que ele ganhasse mais respeito. E o futsal, ele teve isso muito mais rápido, porque a nossa escola do futsal do Paraná Clube, em a maioria das categorias, ela sempre foi muito rica, ela sempre foi muito grande de jogadores, né? E o futebol de campo estava procurando esse espaço também. E aí, quando a gente atingiu mais ou menos 17 anos, 16 para 17, as diretorias do futebol de salão e o futebol de campo acabaram tendo uma conversa muito franca para a gente fazer uma avaliação contra eles, com o pessoal do campo. E como Uhum. tinha muito jogador de futsal que queria ir, então se fez 2 amistosos, com o pessoal do futsal contra o pessoal do campo mesmo, né? Uhum. E aí o que aconteceu? A gente fez 2 jogos, né? E a gente ganhou de lavada do pessoal do campo lá, né? E o pessoal do campo ficou meio brabo, até porque não imaginava que a gente podia, e nem mesmo a gente imaginava, né? Porque outras dimensões, outro tipo de bola, aquela coisa toda. Mas a gente acabou fazendo os famosos coletivo e acabamos sendo aprovado quase todos do futsal, né? Qual que foi a nossa vantagem nesse sentido? Por a gente ter participado já dentro de um clube só que um outro esporte, a gente teve as portas um pouquinho mais abertas para fazer uma avaliação. Porque o clube sempre tinha uma avaliação mensal para outros atletas lá no Boqueirão, que era aqui no Paraná Clube aqui, né? Então, desde que a gente fez esses 2 coletivos aí sim as coisas foram encaixadas no sentido de treinamento entre campo e futsal durante um bom tempo, e a gente acabou assimilando todos os nossos tempos com escola, futsal e campo. Joguei mais 1 ano e meio ainda futsal e campo, até que as coisas não encaixavam mais com o tempo e tudo, aí a gente só ficou no campo. Mas foi um processo assim, um pouquinho diferente do que é hoje, principalmente pela idade, né? Nós somos com 16 para 17 anos, 17 anos mais ou menos. E hoje em dia não, hoje é um pouquinho atrasado até para fazer uma avaliação. Ainda tem clubes que fazem isso, lógico, mas acho que é um pouquinho atrasado hoje em dia, nos dias de hoje, né? É uma coisa um pouquinho, assim, Uhum. muito precoce as coisas hoje, né? Hoje é avaliação com 10, com 11, com 12, 13 anos, mas funcionou assim naquela época para nós. E aí, como eu falei para vocês, todos esses jogadores acabou
passando, né? Eu, Ricardinho, Batata, Marcelo, outros jogadores que depois não resistiram à parte física e só quiseram ficar no salão também, mas aí seguiram suas carreiras no futsal, chegaram a ser campeão até mundial pelo futsal, né? O Anderson, o Jamur, que trabalhou muito tempo na Itália. Bom, enfim, outros jogadores que seguiram sua carreira, mas foi uma transição assim nesse sentido, assim, sabe, Vitor? Com ampla conversa entre a diretoria do salão com o campo, fizemos 2 coletivos, o treinador aprovou para quase todos e a gente seguiu a nossa linha de treinamento e jogos aí. Eu até faço essa pergunta, Tcheco, pelo seguinte, né? Como você mesmo disse, hoje os atletas começam a ser avaliados com 10, 11, 12 anos ou até menos. Tem clube que está avaliando sub-7, para você ter ideia, na parte do futebol de campo, né? E o atleta, ele perde aquele sentimento de estar se divertindo, de estar ali fazendo algo que é prazeroso e transforma aquilo numa prova, transforma aquilo em algo que os pais acabam colocando até um peso sobre os ombros dos atletas. Eles acabam ficando nervosos, não conseguem mostrar o potencial que tem, quando era para ser muito mais simples do que isso, né? Então, por isso que eu quis lembrar. E óbvio que no seu tempo era um pouco diferente, né, do que é hoje. Hoje realmente tem, naquela época também tinha, mas hoje tem muitos atletas, muitos atletas querendo, buscando esse sonho. E os clubes têm alguns protocolos de como fazer, até porque se não tiver protocolo não tem como avaliar todo mundo. Mas até eu fiz essa pergunta para eles entenderem que foi uma coisa bem natural, foi uma coisa simples, que já estava junto com vocês, que estava no lugar certo, na hora certa, fez a coisa certa, e aí aconteceu o que aconteceu, né? Ó, Vinícius, me assusta até falar isso, sabe? Porque fazer avaliação com jogadores de 7 anos, 8, 10, para mim isso é um crime, tinha que ser denunciado esse tipo de coisa, sabe? Então, sinceramente, assim, acho que o professor que está à frente disso aí devia ter vergonha na cara, né? Porque eu queria ver se fosse avaliar o filho dele, como é que ele se sentiria. E como você bem falou, tem que ser uma coisa muito lúdica, uma coisa assim para a criança se divertir. Ela não pode pensar em. E aí não é aprovado, vai falar o quê para a criança, né? Não consigo visualizar esse tipo de cena, assim, sabe? Porque daí eles não vão ter coragem de falar com a criança, eles vão falar com os pais. O que os pais vão falar para os filhos, né? Vai ter uma frustração com 7 anos, enfim. É uma coisa assim que é para ser denunciado. Isso aí chega a me dar um pouco de nojo, assim, sabe? Mas é o mundo que nós vivemos hoje, né? Infelizmente. Eu confesso que eu compactuo da mesma ideia sua. Até pelo seguinte, eu acompanho muito competição de futsal também, né? Aham. E os paranaenses da vida, sub-5, sub-7, sub-9, é uma coisa de louco. Não sei se você acompanha um pouco dessa parte, mas vai para a quadra para ver como é que funciona, a pressão que tem, sistematização dos meninos. Eu falo, gente do céu, o que esse pessoal está fazendo? Né? E aí, quando chega para a transição ali do futebol de campo, tem alguns clubes ainda que fazem essa mescla, né? Do sub-11, sub-13 ainda jogar o campo, jogar o futsal, Uhum. mas tem clube que já está fazendo o caminho inverso. Não treina futsal e treina todos os períodos no futebol de campo, mas com as idades abaixo dos 10 anos. E isso está acontecendo, cara. E aí a gente vê, só que a resposta, o resultado, ele nunca vem a curto prazo. A resposta é que aquele jogador vai vingar, se vai dar certo ou não, ela vem depois de 5, 8, 10 anos. E aí as pessoas não vão ficar debatendo sobre isso, né? Elas não estão preocupadas justamente com a parte psicológica do atleta, não estão preocupadas com o que o pai está fazendo. Então isso é um tema bem complicado, né? É muito preocupante mesmo, concordo com você. Muito se diz em vários debates, em todos os veículos de canais, né? Por que o futebol brasileiro às vezes caiu muito ou já não conquista um bom título importante. E passa muito por esse tipo de processo, né? Isso aí só é o reflexo do que está acontecendo um pouco nas categorias acima e no profissional também, né? Mas a responsabilidade que os professores têm, os clubes têm, elas têm que enxergar esse tipo de coisa, como eu falei para você. E esses pessoal que avaliam crianças com 7 anos deviam ser denunciados, né? Porque não tem cabimento uma coisa dessa aí. E aí acaba refletindo lá no profissional, e aí muitas perguntas fazem por que acontece com o futebol brasileiro, e isso aí é uma delas, né? Um pouco complexo, mas isso aí é uma delas. Até a minha próxima pergunta está voltada para isso, né? Nós sabemos que acaba sendo um funil,
Na maioria dos clubes começa no sub-11, no sub-13 ali, ou clubes com menos estrutura, sub-15, 17, 20, quando não só o sub-20, né? Só que é um funil. Então, na parte de cima, que é sub-11, sub-13, tem muito mais atletas do que vai chegar no profissional. E a grande dificuldade hoje dos clubes e até dos intermediários e da própria carreira dos jogadores é a transição. Porque a transição ali, o que acontece? O jogador ele não tem mais idade para jogar muitas vezes ele não tem idade para jogar na categoria de base e ele não está pronto para vestir a camisa 10, a camisa 8 e ir para o estádio ao domingo jogar, né? E dentro dessa... Tem alguém que está contribuindo aqui com a live. E dentro dessa transição, muitos jogadores precisam desse período de amadurecimento, né? 2, 3 anos após completar a idade base. Eu queria que você lembrasse como é que foi a tua transição. Se você lembra como é que foi a situação que você estava jogando na parte da categoria de base, de repente, com toda certeza, você deve lembrar do teu primeiro jogo no profissional, né? Uhum. E aí você fala, caramba, e aí as coisas foram acontecendo. Mas como é que foi essa tua transição? Eu tive algumas particularidades, né? Eu estava no meu primeiro ano de sub-20, hoje é sub-20, na minha época era juniores, né? Então eu estava com 18 anos e pedi uma liberação para disputar um campeonato brasileiro de futsal que ia ser em Congonhas do Campo, lá em Minas Gerais, né? Terra do Aleijadinho. E aí nesse brasileiro, 2 jogadores da categoria iriam ser convocados para o Mundial, que ia ser lá na Espanha, e só por experiência, não ia estar relacionado entre os 12, né? Só por experiência. E quando acabou o campeonato, eu fui um deles e o outro foi o Anderson também do Paraná Clube, né? Sim. Aí o que eu imaginei? Falei, cara, vou ter que sair do campo, né? Porque agora não vai ter como eu seguir nas 2 competições. E chegando em Curitiba, quem que era o treinador do Paraná? Era o Luxemburgo. E eu já tinha estreado no campo, já tinha jogado já no campo, no profissional, tudo já, né? E aí, quando cheguei em Curitiba, o Luxemburgo falou assim, agora você vai ficar direto no profissional com a gente. E eu falei assim, mas professor, eu vou disputar, eu vou ver o Mundial da seleção brasileira na Espanha, de futsal. Ele falou, não, agora você vai ter que decidir, é campo ou salão. Então foi uma decisão muito difícil para mim, porque o futsal era a minha paixão. Uhum. E aí, conversando com a minha família, que eu sempre conversava com meus pais sobre tudo, decisão dessas coisas, aí o meu pai falou assim, você que vai decidir, mas o meu sonho era que você sempre fosse jogador de futebol de campo. E aí eu tive que abrir mão de ir para esse Mundial e acabei ficando no Paraná, ficando profissional com o professor Luxemburgo. E, cara, um mês depois acabei tendo uma lesão séria no joelho de ligamento, né? Fiquei 3 meses parado. Mas assim foi o meu processo que eu iniciei assim, diretamente no profissional. Antes, Vini, era vários jogadores que jogavam nos juniores e se apresentavam no profissional para treinar. Eu, Ricardinho, o Perdigão, o Marcão goleiro, o Paulo Miranda já era um pouquinho mais velho, 2 anos mais velho, já estava num processo bem mais adiantado. Tinha-se um processo no clube para fazer isso. Às vezes a gente ficava uma semana, até 2 semanas, para completar treino, ia para o banco, às vezes jogava, né? Mas nos jogos importantes a gente voltava para disputar os jogos decisivos nas categorias de base. E isso dava cancha, como você falou, dava um pouquinho de experiência, porque, eu estava no profissional. Quando você descia para jogar os jogos importantes, você descia mais encorpado, né? Eu falei, eu já sou profissional. Isso é uma questão... Então, né? Não, ele não fazia como muitos clubes fazem hoje, e nada contra, mas são só processos. Às vezes traz para o profissional e fica um bom tempo lá, e o cara não joga lá e nem joga no júnior, no sub-20. Só fica treinando, só para dizer que está lá no profissional. Eu acho que tem que ter bagagem, tem que ter experiência. E todo jogador que o clube entende que ele tem uma técnica, o famoso bola da vez, né? Eu acho que é essencial ele ficar muito mais tempo no profissional, porque os treinamentos, ele exige mais dele. É o famoso você jogar com um jogador bom, você vai ficar bom. Só que a partir do momento que ele desce para alguma eventualidade em jogos importantes na base, a responsabilidade aí vai ser grande. Aí você tem que ver a conduta dele, se ele não vai estar de salto alto, e por aí vai. Que vai engrandecendo o jogador desde que tem esses profissionais para corrigir no momento certo, ou não, enfim. Mas a minha ida foi mais ou menos assim profissional, sabe?
em alguns momentos estava lá, voltava para a base, tudo. E minha estreia no Paraná foi logo no início, num torneio início, um torneio de verão que tinha antes do estadual. E era dois jogos só. Era o Trio de Ferro aqui da capital. Uhum. E no caso foi o Rio Branco de Paranaguá. Se fazia uma semifinal e já ia para a final. Nós ganhamos a primeira partida pelo Paraná Clube, ganhamos do Rio Branco na sexta, e no domingo fizemos a final contra o Coxa. E aí nós ganhamos o pênalti, e eu bati nos pênaltis até. Eu entrei no jogo, aquela coisa toda, e foi para a cobrança de 5 pênaltis, e acabei batendo ainda. O treinador perguntou, quem bate pênalti? Eu falei, eu bato. Ele, não é que você bateu? Eu falei, bate na base, professor. Eu falei, então você vai bater. Eu estava tranquilo, sabe? Estava muito sereno nas minhas condições, e acabei concluindo em gol, e foi minha estreia. E aí, aquilo ali já me deu também mais credibilidade perante o grupo, perante ao treinador, aonde que a gente foi tetracampeão e depois penta, né, Vini? E eu participando muito desses jogos, isso para mim foi muito, muito importante. Então foi a minha transiçãozinha ali que eu tive entre a base e o profissional. E você já batia bem na bola desde a base ou você aprendeu a bater bem no profissional? Porque batia bem na bola, hein? Tá louco. A gente sempre vai aperfeiçoando com o tempo, né? A questão do tempo, e você treinando sempre vai te aperfeiçoando, assim, né? Mas acima de bater bem assim, na bola, assim, coisa, eu tinha muita confiança no que eu fazia, né? Eu não ia fazer coisa que eu não tinha confiança, né? Então, sim. E eu comecei como zagueiro, né? Eu aprendi um pouco com o Vina tá falando aí, ó. Eu comecei como zagueiro, pra você ter uma ideia, sabe, Vina? No famoso juvenil. E eu não sabia, eu não tinha aquela condição de fazer linha de impedimento, porque o futsal não tinha isso. Então eu não tinha esse costume. Então geralmente eu dava condição para os caras fazerem jogada, né? Mas como eu tinha um bom senso de cobertura, e eu conseguia me compensar por esse lado, sim. Mas só para você entender mais ou menos algumas dificuldades que eu tinha ou não. Mas o tempo, assim, e você trabalhando, treinando, você sempre vai aperfeiçoar aquilo que você tem de bom. Até eu acompanhei muito sua carreira. Meu pai é corintiano. Eu trabalhei no Curitiba na época que você estava por lá também. E uma das características principais tua jogando pelo meio é não só atacar, mas como defender, marcar e dar o sangue, né? Isso. É uma das últimas perguntas que eu vou fazer quanto à característica. Mas o que você hoje acredita no meio-campo que ele precisa ter como característica fundamental? Quando você, como treinador hoje, você olha um meio-campo e fala, esse é o tipo de jogador que eu gosto. O que é esse tipo de jogador para você? A gente vai falar em futebol moderno, né? Mas aqui já exigia, já desde o meu tempo e do passado também, né? O que se mudou bastante mesmo foi a questão de ritmo de jogo, da velocidade da bola, os gramados são melhores. Então, a condição que os atletas têm hoje são muito boas em relação a tudo aquilo, assim. Mas eu sempre falo para o jogador, quando eu vou dar um treinamento ou quando eu me apresento, assim, e deixo bem claro para eles, né? O mínimo que o jogador tem que ter são os fundamentos muito bem aperfeiçoados, né? O primeiro fundamento que você tem que aprender a fazer e bem é o passe, né? Se começa o futebol no meio de campo com passe já. Então, e principalmente meio de campo, mas hoje já está sendo exigido isso com os zagueiros, porque tem muita bola trabalhada pelo sistema defensivo para se formalizar as jogadas, né? Mas se o jogador não tiver um bom passe, um bom domínio, já começa a perder espaço no time, né? E aí vem outras valências que cada um tem como característica. Uns vai ser um pouquinho mais veloz, outro menos, mas vai ter um entendimento melhor de jogo, posicionamento mais adequado. E aí, como você falou, que eu achava que era uma das minhas características, né? Eu tinha uma boa condição técnica para armar as jogadas, mas o futsal me deu também uma boa condição de marcação, de posicionamento, principalmente, né? Eu tinha essa característica também. Mas eu acho que o mais importante, principalmente para o treinador, é saber entender as características dos seus jogadores. Mas o jogador tem que entender que se ele não tiver um bom passe, um bom domínio, ele já começa a perder muito espaço no time. E aí vem as características individuais de cada um, que daí todos têm que saber entender. Tem uma situação que eu acabo conversando muito com o jogador, e vou dar um exemplo, né?
É óbvio que ele precisa ter todas as características básicas para ter um entendimento do jogo, porque senão ele não entra em campo, ele não joga, né? Mas muitas vezes o jogador ele é muito rápido, né? E pouco técnico. E aí ele fica muito preocupado em melhorar a técnica dele, ao invés de ficar mais rápido ainda, né? E a gente sempre diz o seguinte, tá tudo bem aí? Uhum. A gente sempre diz o seguinte, né? Identifique qual é o teu diferencial mais do que normalmente você treinaria outros pontos. Tá me ouvindo? Jaco? Tem uma pequena travadinha agora aqui, mas... Aí, agora deu. Mas tá me ouvindo bem? Tá. Tô. Eu estava dizendo que então ele é muito rápido e muitas vezes não muito técnico. E aí num Uhum. treinamento fica preocupado, ao invés de melhorar ainda mais a velocidade dele, para num lance do jogo, num para um, ele ganhar, fica preocupado em melhorar a técnica e aí ele acaba compensando, ou seja, ele acaba ficando meio que no nível. E eu já vi isso muito no jogador, de ficar muito preocupado no que ele não é bom, em tentar melhorar, ao invés de treinar ainda mais no que ele é bom para se destacar dos demais, né? Sim, certamente. Exatamente. É como eu falei para você um pouquinho antes ali, quando você falou sobre a batida da bola, né? Se você não aprimorar, se você não treinar, você vai parar naquele estágio e não vai avançar mais, né? E aí, como você falou, dentro das características de cada um, do que ele tem de bom, sempre evoluindo, e aquilo que ele acha, com toda a humildade, que precisa evoluir, tentar melhorar. Mas eu, sinceramente, assim, Vini, dentro dessa pergunta sua, se a pessoa, se o jogador não tiver um bom passe e um bom domínio hoje, né? Porque até para ele dar o segundo passe, quando ele recebe o passe, ele tem que ter um domínio para dar o importante que é o passe, né? Mas assim, é uma evolução constante em todos os quesitos, né? Eu dei e simplifiquei aqui o passe e o domínio, mas ela é uma continuidade do que o jogador pode evoluir a parte física, a questão de leitura de jogo. Hoje os extremos eles são muito exigidos na parte mais até defensiva do que ofensiva, né? A partir Perfeito. do momento que alguns treinadores começaram a usar até laterais como extremo, por quê? Porque eles entendiam essa questão defensiva melhor que os extremos. Não hoje em dia, mas quando se começou a usar muito isso, né? Os extremos. E aí os extremos tiveram que também mudar aquela chavinha. Opa, eu tenho que ajudar aqui. Não dá mais para ficar no Sérgio Lourenço, né? Bom, mas há mais ou menos essas questões aí que eu acho que implica para o jogador ter sua importância. Legal. E você jogou no exterior também, né, Thiago? Jogou na Arábia, é isso? Joguei um ano na China e quase 3 anos e meio na Arábia. Da China, confesso que eu não recordava. Muito diferente o futebol chinês, o futebol da Arábia para o brasileiro? Na China eu joguei em 99, né? Foram completamente outros tempos de hoje, né? Só para você ter uma ideia, todos os jogadores chineses e estrangeiros, antes de começar o campeonato, tinham que fazer um teste físico que o governo exigia. O governo exigia, né? Não era a federação. E Caramba. aí, a partir do momento que você passasse desse teste físico, você poderia ser registrado na equipe, né? Não era um teste que não era muito fácil, não, sabe? Mas assim, a grande maioria passava, mas sempre tinha alguém que ficava para trás, né? Uhum. E também um país totalmente diferente do nosso em termos de cultura, em termos de tudo, né? Tudo que a gente pode imaginar. E na Arábia também. Na Arábia, mesma situação, né? Outra cultura, outro estilo de vida, que me enriqueceu muito como pessoa, com certeza, né? Foi uma experiência muito grande na minha vida, em todos os sentidos. E o futebol também ele é diferente, né? O ritmo é menor. Até hoje em dia, o ritmo é diferente. Né? Na Arábia, por uma questão muito lógica, né? É muito difícil você treinar 2 períodos pela questão do calor. No Os calor. treinamentos se baseiam geralmente sempre à noite. Hoje em dia, eu já tenho conhecimento que alguns treinadores, que são a maioria deles são estrangeiros, tentam exigir dos jogadores fazer uma parte de musculação no período de turno da manhã ou da tarde, porque daí tudo dentro de qualquer complexo, tudo é condicionado, né, Vini? Então dá para se trabalhar. Mas os jogadores árabes até criarem essa situação também, se demorou muito tempo, né? Hoje só os grandes clubes têm essa consciência, os jogadores têm essa consciência, porque os jogadores árabes
na minha época não tinha muito essa consciência. Então era um processo muito difícil. Por isso que vocês escutam muito quando vem jogadores lá da Ásia, a gente precisa um pouquinho ainda de um processo de adaptação, e precisa mesmo, né? Por essas razões. Pela condição de treinamento ser muito mais forte aqui, o futebol também, ele tem que muito mais exigente do que lá, mas foi um grande aprendizado que eu tive grandes conquistas lá, né, na Arábia Saudita, principalmente no Etihad, tive 2 Copas da Ásia, que é a nossa Libertadores, chegamos aí no Mundial de Clube, então foi uma experiência assim, dentro e fora de campo, riquíssima para mim. Não só para você, quanto para a família, porque eu acredito que acabaram indo com você, né? Foi. Esposa. Exatamente. Eu tava conversando isso com o Dudu. O Dudu tá indo para a 4ª temporada dele fora, né? 3 na Arábia. Irmão, assim, o irmão do Jean, o Dudu, né, que você tá falando, eu acho. Uhum. E a gente conversando sobre isso, ele falou, Vini, o primeiro time da Arábia que eu passei, os treinos eram 8 horas da noite, porque durante o dia não tinha como treinar, de tanto calor, né? E ele falando sobre isso mesmo, na parte da cultura. Ele tem um filho de 7 anos, o Gabi. E o... 7 ou 10? 7. E o Gabi, ele falou, Vini, o que esse menino já carimbou o passaporte dele, Vini, o que ele já conhece de cultura, já conhece Dubai, já conhece tudo quanto é canto, Vini. O que o futebol na parte da ascensão social e poder dar esse aprendizado na parte cultural é fantástico, né? E ele estava falando sobre isso, ele não estava falando nada da questão da parte técnica, da parte tática, ele falando, olha, só de eu poder proporcionar isso para minha família já está sendo, a experiência já teria valido a pena. Exatamente isso. Cara, e assim, Vini, como eu falei para você, a gente foi campeão 2 vezes da Ásia, né, e outros torneios que tinha por parte da FIFA, que é a Copa Árabe, como se fosse a Sul-Americana nossa, e as ligas nacionais lá, Copa do Rei, Copa da Liga, e eu peguei uma geração muito boa. Então, como eu viajava muito com o meu clube para o exterior e dentro da própria Arábia Saudita, você acaba tendo cada história e cada situação assim inacreditável, né? E uma delas foi por 2 vezes, né, que eu fui para a final da Copa do Rei, a gente poder apertar a mão do rei. Por mais que não seja do nosso país, ele é uma autoridade, figura pública, né? Exatamente. Então, isso o futebol me proporcionou, né? Então, eu sou muito grato por Deus por ter essa oportunidade, que se não fosse o futebol, com certeza não iria nem para a Arábia Saudita, né? Que você precisa lá é um país muito fechado para entrar lá, ou é convite do rei, ou é convite de alguém a trabalho, ou, filho, rezando para acontecer alguma situação e para você para lá, porque para turismo não tem como, né? As coisas estão se mudando agora, né? Haja vista, o visto de entrada agora lá está um pouquinho mais acessível. Eles estão tentando abrir até para turismo, e minha cidade ficava a 30 quilômetros de Meca, né? Eu não sei se você vai recordar agora, Vini, mas os últimos jogos do Brasil e Argentina foram lá nessa cidade. Foram lá. Até para criar um vínculo um pouco maior em relação à Arábia Saudita, até porque agora a Copa do Mundo vai ser no Catar, então o pessoal tenta atrair as atenções para lá, abrir-se um número de jogadores estrangeiros justamente para poder ter essa visualização do país, enfim. Está ficando um pouquinho mais acessível as coisas lá, mas é um país fantástico, de história inacreditável. Não, o Dudu contou cada história, eu falava, irmão, é desse jeito, eu falei assim, mas é bem bacana. Não, e assim, independente do país que seja, né? Eu brinco isso com o Dudu. Que é isso, hein, Dudu? Do boqueirão pro mundo, hein, rapaz? Aí... Não, isso é legal. Bom, aqui nos times no Brasil, né? Você passou pelo Paraná Clube, o Corinthians, ídolo do Grêmio, né? No Curitiba, eu ia pro Couto bem mais cedo, para torcer ali, principalmente, 2011, 2012, né? Entre as maneiras de trabalho, tudo bem que é tudo a parte de gestão de grupo, quem é o treinador, quem são os atletas que estão ali no ambiente, né? Mas tem diferença de escola, tem diferença de formação, mesmo estando no profissional, porque assim, se for ver na parte do Grêmio, até então, eu não sei como é hoje exatamente, mas o Grêmio sempre foi, o Grêmio, o Inter, os times do Rio Grande do Sul, os times mais de pegada, de mais, né, jogadores técnicos, mas não podia abrir mão daquela pegada, né? Outros times mais técnicos. Corinthians é um time também de raça, né? Um time que tem que colocar a bunda no chão.
Mas tem essa diferença, realmente? Ou é só da boca para fora? O que você me diz sobre isso? Não, tem alguns clubes com algumas características, né? É lógico que todo clube vai querer raça por parte do jogador, vontade, determinação, as coisas que a gente sempre fala que está embutido num pacote básico. Isso tem que ter em todos os clubes, mas cada clube tem um pouco suas características, né? O Grêmio realmente nos últimos anos, principalmente com o Renato, ele mudou um pouco isso, porque o Grêmio vem jogando já um futebol há algum tempo, né? E haja vista deve ter começado um pouquinho com talvez um pouquinho com o Luxemburgo, mas o Roger deu muito essa cara e aí o Renato com toda a sua liberdade que tem com a direção, principalmente, e a confiança do torcedor, conseguiu emplacar mais ainda um futebol um pouquinho mais vistoso em termos de imagem que o Grêmio tinha, que era um time muito mais pegador, mais na raça e mais vibrante, podemos dizer assim, né? Hoje eu acho que o Grêmio já muda um pouco essa característica, né? O Santos, eu joguei no Santos também em 2005, Vini, só para você ter uma ideia. Sim. O Santos, se algum treinador, se o Santos contratar algum treinador que tem como características jogar um pouquinho mais fechado, ele não se cria lá, porque lá a torcida, ele quer que vai para cima, ele quer que vai ataque total. E outra peculiaridade do Santos também, sempre tem jogadores da base. É uma coisa assim que o torcedor exige isso também, né? Mas mais do que o torcedor exige, ele sempre tem jogadores à disposição a cada 4 anos, sempre tem jogadores num nível altíssimo, né? Não precisamos ir longe, desde 2002 com aqueles jovens lá do Robinho, do Diego e outros jogadores. Daqui a pouco chegou o Neymar e nós estamos falando padrão, né? Top. Mas tiveram outros jogadores lá também no Santos lá. O Corinthians é muito similar com o do Grêmio hoje em dia. Aquela exigência da torcida, que é uma torcida, né, literalmente um bando de loucos em forma de torcida mesmo, que exige aquilo de você. O São Paulo é um futebol mais técnico, um futebol mais vistoso desde o tempo do Tele, né? Que eu posso dizer assim que a gente começou a entender um pouquinho mais de futebol, mas cada clube realmente ele tem um pouquinho essas características e esses conceitos assim, não é da boca para fora não. E isso é legal, é coisa regional também, é coisa particular de cada um. Até quanto a isso, o Coelho, treinador hoje do Sub-20 do Corinthians, ele falou uma frase. Ele falou: aqui no meu time mais vale um carrinho do que um drible. Falou: ô louco, rapaz. Ele falou: é assim, essa é a filosofia do clube, é a alma do nosso time. Bunda no chão, recupera a bola, pressão. E depois vê o que faz. É bacana. E, Thiago, como é que foi? Característica, entendimento de cada um, né, Vini? Sim, sim. Eu acho que é uma opinião bem forte que ele deu, sim, e não deixa de ser verdadeira, né? Mas como eu te falei, eu acho que um dos grandes paradigmas que foi quebrado, principalmente no Grêmio, foi justamente isso, né? Perfeito. O Grêmio era mais ou menos assim. Aí, com esses últimos treinadores que eu falei, deram uma quebrada nisso. E o Grêmio, por coincidência ou não, começou a ganhar uns títulos importantes que havia muito tempo que não tinha ganho, né? Até no meu tempo, quando eu passei lá, a gente acabou só conquistando os vice-campeonatos e não era por causa disso, uma questão do futebol mesmo, mas por coincidência ou não, depois que o Grêmio mudou um pouco essa característica, acabou ganhando os títulos importantes. Sim, show. Agora falando um pouquinho da parte da tua transição de jogador, eu não sei se eu me recordo, todas as vezes você foi acionado pelo Curitiba na situação difícil ali, e você vai lá, Tcheco, e vamos tirar o Curitiba da situação que está. Mas como é que foi essa transição tua? Você já vinha planejando? Você simplesmente chegou e falou: agora que eu vou pegar toda essa experiência que eu tive ao longo da minha jornada e vou aplicar para ser treinador? Como é que foi? Conta um pouquinho para a gente. Quando eu me aposentei com 36 anos, né? Lá por volta dos meus 32 anos, assim, eu já passava na minha cabeça mais ou menos o tempo de se aposentar e a gente começa a olhar com os outros olhos as questões da parte técnica, né? E aí já começa a observar detalhes, começa a pegar algumas situações que dentro aí de cada convicção de cada um servia e outras não, né? E essas que não serviam não é que está errado, só não bate um pouco com a tua ideia, né, Vini? Sim, sim. E aí quando as coisas foram aproximando, aí o Curitiba a gente foi vice da Copa do Brasil em 2011,
Aí pensei em parar no final do ano, mas vi que tinha condição de jogar mais um aninho. A gente foi de novo para final da Copa do Brasil contra o Palmeiras, né? E ali no vice ali deu um desânimo total, porque se a gente é campeão, o clube iria para Libertadores, com certeza a motivação ia lá em cima e a gente podia até progredir um pouquinho mais, né? Mas aí assim que teve esse vice-campeonato da Copa do Brasil, eu já estava conversando um pouco com a diretoria com a ideia de parar e eles me fizeram o convite para ficar na comissão técnica, né? Sim. Eu achei uma oportunidade muito boa, porque não é fácil isso, né? E isso é todo o respeito que eles tinham por mim e eu sou muito grato por isso. E acabei me vinculando já à comissão técnica no meio do ano, né? Que é um pouco fora do comum. Sempre se espera acabar o campeonato, mas ali pela questão da Copa do Brasil, eu já me vinculei à comissão técnica como auxiliar. E aí o que eu coloquei na minha cabeça, Vinícius? Eu coloquei o seguinte: como eu não tinha feito cursos, essas coisas todas assim, eu ia fazer de cada treinador um estágio privilegiado, né? Um curso na prática mesmo. É lógico que quando eles perguntassem alguma coisa para mim, e como perguntaram várias vezes, eu dava minha opinião dentro daquilo que eu concordava, mas acima de tudo eu queria fazer daquilo um estágio privilegiado para mim. Mas as coisas aconteceram muito rápido, né? E aí em 2012, quando eu era auxiliar do Marquinhos, a gente conseguiu manter o curso na primeira divisão. Já no estadual a gente foi campeão estadual, foi contra o Atlético até, em 2013, né? O Alex já estava no clube também. E aí, na sequência, o Marquinhos acabou saindo por questões de resultado e veio a bomba no final do ano, né? Que era... faltava 3 jogos e eu tinha que assumir o time. Mas, assim, falando a real, né, Vini? Todo mundo achava que o clube ia cair, né? Muitos ali de dentro do clube também achavam que ia cair. Não tinha como ficar, né? Nós tínhamos 3 jogos, era contra o Inter fora, lutando para não cair, tinha 5% de chance, mas era uma condição que eles tinham que concretizar o mais rápido possível. O Botafogo lutando pela Libertadores, e eles acabaram indo para a Libertadores. E o São Paulo que não brigava por nada, mas era condições difíceis de jogar com o São Paulo fora, né? Sim. Enfim, e a gente conseguiu se manter na primeira divisão, para encurtar um pouco aqui a resposta. E foi uma experiência muito grande para mim, já num ano e meio que eu estava como auxiliar, né? E aí teve outra situação na Série B também, com 8 jogos, né? Desses 8 jogos eu peguei 4 em 10 dias, porque eu não pude fazer muita coisa em termos de treinamento, que foi uma experiência muito boa. Tive um ano como lá no Paraná Clube, que a gente teve acesso à Série A. Para mim foi também um grande prazer, porque o Paraná fazia 10 anos que não ia para a Série A, e é onde é minhas raízes, né? Eu tenho um vínculo muito grande lá também. E eu fui pegando essas experiências, como eu falei para você, para hoje em dia eu tenho minhas convicções, minha forma de trabalhar, meu entendimento, que já estou usando já em 2 trabalhos que eu fiz, um no Barra de Santa Catarina, segunda divisão, e aí em Camboriú, né? E outro que foi com o Rio Branco esse ano. Classificamos para a Série D do Brasileiro do ano que vem. O clube sempre está brigando para não cair no estadual, fizemos um belíssimo trabalho. E o ano que vem o clube tem um calendário bom. É uma torcida fanática que tem ali no litoral, né? Precisa de apoio, né? Porque é um clube que precisa seguir o exemplo, sempre disse isso, né? Do Operário de Ponta Grossa, né? Que é um centro muito parecido com o Rio Branco. É 1 hora de Curitiba, a logística é muito simples, né? Tem uma forte questão industrial, é uma grande potência dentro do estado, assim como Ponta Grossa. Então dá para se chegar ali, mas tudo com organização, com apoio. Mas foram 2 grandes experiências que eu tive como treinador, que eu tenho certeza que vai ser muito útil na frente. Tem um restaurante que eu sou apaixonado, rapaz, é só se chegar no Danúbio Azul, vem aquele salmãozinho, que é uma delícia. Mas eu acho isso legal, Tcheco, porque experiência você adquire com vivência, né? Não entrando no mérito de, para ser um bom treinador, você precisa ter sido jogador, e você não precisar de curso porque você foi jogador. É uma soma de todas essas habilidades, né? Sim. E eu digo até assim, eu não estou apto de maneira nenhuma para ser treinador. O mais próximo que eu tive de uma final foi em 2011, a final da Copa do Brasil, que o Mazuco me colocou de gandula. Aí eu fiquei atrás do gol, porque eu tinha um trabalho que se começasse o placar ficar favorável para o Curitiba, era para assumir bola. E esse era o meu trabalho, né?
o William Farias fez aquele gol do meio da rua, não sei se você lembra. Sim, eu lembro. Nossa, ele fez o gol e correu para perto de mim. Rapaz, mas essa foi uma experiência na parte Legal. ali de campo que eu tive. Então, assim, não estou apto para ser treinador, né? E com toda certeza, às vezes que você foi acionado, todas as vezes, é porque você tinha capacidade para tal, né? Independente se ali há 3 jogos, né? 3 rodadas. Hã? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, eu não tô ouvindo, tô ouvindo. As 3 rodadas que todo mundo já dava o Curitiba como rebaixado, pode ter certeza que não foi eu acredito isso, né? Que não foi que você mudou o sistema tático do time de jogar, mas você colocou toda a tua experiência junto com a comissão técnica, fazendo com que todo mundo tivesse ligado no mesmo objetivo, e aí aconteceu do não rebaixamento, né? Isso é experiência. Exatamente, Vini. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que para ser treinador você não precisa ser jogador e também ter que ser ex-jogador e se preparar para isso. E aquele que não foi ex-jogador, que não tem condição, muito pelo contrário. Então, ele tem total condição, desde que se prepare também. E a preparação é em cima disso, de cursos, de estágios, principalmente, né? Que não é fácil de ter essas portas abertas, mas é necessário. Enfim, eu acho que espaço tem para todos. A única diferença que eu vejo, sinceramente, eu acho que isso é muito nítido. Quem foi ex-jogador vai ter um upgrade um pouquinho maior de quem não foi, mas não é que aquilo vai ser um diferencial enorme. Só vai ser experiências vividas, né? Mas desde o que o ex-jogador sabe usar e que tem sua preparação também. Legal. Antes da gente ir para a última pergunta, essa pergunta até no outro bate-papo que nós fizemos, lá na semana da Telefutebol, e foi a pergunta que eu fiz para você, que é o seguinte: diferencial competitivo para um atleta chegar ao nível de um profissional, poder se destacar por onde passa. O que você acha de característica, aí não da parte técnica de cada posição, mas você olha para um jogador e fala, poxa, ele tem essa determinada característica, esse cara vai chegar, que é aquele velho, esse vai chegar. Que característica é essa que você vê no jogador? Eu acho que acima de tudo você tem que ter talento, né, Vini? Você tem que ter o famoso dom, né? Se alguns jogadores que são esforçados para jogarem, só que não são esforços assim normais, não. Eles estão ali jogando porque são esforços até sobrenaturais, da forma não, eu quero isso para minha vida, e o cara acaba se dedicando mesmo para aquilo, né? Lógico que ele vai ter um certo potencial para aquilo, mas perante aqueles que têm o talento, é essencial. Mas hoje em dia, ou já há algum tempo, não é só o talento também, né? Tem que ter determinação, tem que ter dedicação, tem que ter uma vontade acima, assim, de qualquer abdicação de vida, assim, né? A gente pode dizer assim que tem muitos jogadores hoje em dia na base, né, que perdem muita parte, não é que perde, deixam de viver muita coisa na sua vida, como por exemplo ir alguns aniversários que não pode ir por causa de jogos ou porque tem que descansar por causa daquilo, abrir mão de vários feriados, e isso está dentro do pacote, e o jogador tem que entender isso, né? A competitividade, ela se cria dessa maneira, não só dentro de campo querer ganhar. O querer ganhar é o pacote básico dentro de cada jogador. Mas se hoje o jogador não for profissional, extremamente profissional em todos os sentidos, ele não consegue atingir nem a metade do sonho dele, né? Muito se pode se dizer que às vezes algumas competições o nível não está alto. Muito se por causa disso também, né? Muito se por causa disso. Mas assim, acima de tudo, o jogador tem que ter o seu talento e aí com seus atributos, né? Se não tiver dedicação, se não tiver essa fome de se abdicar de algumas situações mesmo, ele acaba se ficando muito nivelado por baixo com os jogadores e atletas que têm toda essa fome e essa dedicação de ser profissional. Tem aquela situação que é uma frase que eu gosto muito, né? Poucos estão dispostos a abrir mão do que querem muito agora para ter o que muitos não vão conseguir conquistar, né? Porque o jogador é isso, contrato profissional, mesmo que faça com 16, com 18 ou com 20 anos, o jogador joga
33, até os 35, até os 38, uma variação. São 15 anos vou colocar uma média de 15 anos ali de contrato profissional. São 15 anos que ele tem que abdicar de muita coisa, tem que fazer o que muitos não estão dispostos a fazer para ter o que muitos acabam não alcançando, né? Mas não é fácil fazer o que vocês fizeram, o que jogadores fazem e conquistar o que conquistam não é nada fácil, né? O pessoal pensa, não, mas é só jogar bola, treinar 2, 3 horas por dia, né? Por exemplo, assim, quando eu parei de jogar, meu filho, eu tinha perdido mais de 10 anos, acho que 10 anos de aniversário do meu filho, né? Por questões disso. Estava viajando, jogando numa cidade, dia de jogo, estou concentrado. Eu me arrependo, ou eu sinto por isso. Lógico que a gente gostaria de estar ali, mas tem-se um preço a ser pago. Porém, eu sempre falo o seguinte, que da mesma forma que quando eu jogava aquele jogo naquele dia lá, eu tentava deixar aqueles torcedores que iam para o estádio ou o torcedor do meu time feliz para mim ter essa compensação. Então, isso funcionava muito na minha cabeça, né? Hoje eu não estou com meu filho, mas eu vou deixar muita gente feliz aí com um bom futebol, mas principalmente com o resultado, que era o mais importante para todo mundo, né? E você está abdicando de alguma situação que não está nas tuas mãos ali. Isso é só um pequeno exemplo, mas tem várias outras coisas, né, que a gente acaba abrindo mão e que realmente vem pouco à tona por falta de conhecimento. Show. Bom, tem 2 minutinhos. Eu queria te fazer uma última pergunta, de maneira sincera. Sei que você acompanha um pouco do trabalho que eu estou fazendo com a trilha do futebol, orientando pais, mães responsáveis quanto aos melhores caminhos, né? E eu queria saber a tua opinião sobre esse trabalho, se você acha válido, se você acha interessante, acha que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Não, eu acho muito, muito interessante, muito útil, muito propício para o momento já, há alguns anos para cá, Vini, até porque, principalmente, muitos pais vêm confundindo as coisas, né? Aquilo que a gente vinha conversar agora, chegou o momento de falar, né? Muitos pais estão querendo usar o filho como trampolim para uma fama, um sucesso ou uma questão financeira que não existe. Não é eles que vão determinar isso, né? E como eu falei, é uma questão muito natural. As coisas não vão acontecer por acaso. Não vai acontecer forçado, né? Hoje é pai perguntando quando o filho vai fazer o contrato, quanto que vai receber, quanto que vai ser o aumento, se vai ter patrocinador de chuteira, se vai ter isso, o que vai ter. Fazer pressão em treinador. Muitos treinadores de base vejo reclamando que o maior dos problemas é as questões familiares, né? E os jogadores que têm a família longe, por incrível que pareça, não tem às vezes como fazer esse tipo de pergunta. É os que mais se desenvolve rápido. Então, um conselho para os pais aqui, né? Deixa os filhos ser felizes, deixa eles fazer o que eles gostam, principalmente fazer o que eles gostam, né? Porque não é da vontade deles, vai ser da vontade de Deus, mas principalmente se o filho quer aquilo para eles, né? Então, acho que o mais importante é o pessoal, os pais hoje têm um pouquinho mais esse discernimento assim, nesse sentido, né? O funil, ele é muito apertado, não é todos que passam, né? Com certeza não é todos que passam, e quanto mais os pais menos atrapalharem, melhor vai ser para eles, né? Não realize o seu sonho, os pais, deixe os filhos realizar o sonho deles. Às vezes vai coincidir de bater com o seu, mas aí ele vai ter mais facilidade. Show. O teu projeto, né, Vini, ele vem muito nisso, né? Ele vem muito sim, nisso, sim. ele vem muito nessa direção, né? Isso que eu queria dizer no final. Ele vem muito nessa. Você dá muito direcionamento para que os pais entendam isso, né? Eu vejo você debatendo muito sobre esse assunto, muito, muito, muito. E às vezes tem muitos pais que não querem enxergar justamente porque estão cegos, bitolados nisso, né? Então, assim, tudo isso que eu acabei de falar, o teu projeto, ele vem bastante vinculado a essa ideia. Show. Nós temos 8 segundos. Eu só queria agradecer, meu irmão. Agradecer que Valeu, o bate-papo foi show. Grande abraço. Foi muito bom mesmo. Só tenho a agradecer você, viu? E quero mais dadinho, viu?